estudou até agora, que foi basicamente, né, geopolítica dos países do Pacífico, né? China, Japão, Rússia, Índia, tigres asiáticos e na última aula Estados Unidos. A gente fez um passeio, né, pelo leste asiático, começando lá pela China, tigres asiáticos, Japão, Rússia, Índia, e viemos para os Estados Unidos, para o Pacífico, para pensar, né? E na aula de hoje eu queria refazer esse passeio com vocês, né? Refazer alguns pontos importantes que a gente falou em várias aulas, e, né, pensar agora, né, o quadro geral, né? Pensar um pouco a lógica geral, olhando obviamente os dois polos principais desse nosso debate, né, dessas duas superpotências contemporâneas, China e Estados Unidos. Tem uma relação econômica entre esses dois países aí que eu queria explorar aqui com vocês. Não é comum, né, não é incomum a gente ver nos grandes jornais, né, nos comentários políticos, aí nesses vídeos, nessas páginas de comentário político na internet, né, trabalhar muito com uma oposição entre China e Estados Unidos, né, entre Estados Unidos e Rússia. Né. Na aula de hoje a gente vai ver que essa oposição é mais complexa do que ela aparenta ser. Ou seja, tem relações econômicas aí que fazem que os países sejam muito mais conectados do que o discurso político apresenta. Vou mostrar. A aula de hoje é uma aula bem com bastante mapa. Muitos mapas. Quase todos os slides são mapas. Ou gráficos. Estão vendo aí? Vendo os slides, pessoal? Então, eu chamei não, né? Os pensadores chamam isso de circuito econômico do Pacífico, né? Ou seja, essa relação entre os países do Pacífico, né? China e Estados Unidos. Né? Vamos começar lá pelo nosso primeiro momento. Né? A gente começou estudando a China, né? E uma das características fundamentais quando a gente olhou para a China é olhar esse período, né? O grande período de crescimento a partir da década de 90, né? Que o país foi crescendo ao longo das últimas décadas, né? Chegando aí a quase 15% de crescimento em 2017, 2008. Né? Esse crescimento, né, ele tem uma característica espacial importante. Né? Lembram das aulas que a gente falou? Bom, essa é uma marca de grande industrialização, de grande urbanização na sociedade chinesa. E isso tem impactos ambientais, a gente falou disso, tem impactos políticos internos, né? A gente falou das características do socialismo de tipo chinês, né? E tem impactos externos. Né? A gente pensou também nas nossas aulas a relação Brasil-China. Né? Como, né, a ânsia, né, a fome da China por commodities, né, por soja, milho, ferro, algodão, aço, né, como a fome do mercado interno chinês, né, faz com que a venda desses produtos que o Brasil acabou se especializando, né, aumentem. Né. Então o crescimento, né, lá do período do Lula, né, como presidente do Brasil, né, o crescimento interno do país ajuda muito, né, a gente pensar essa relação externa. Né? Ou seja, a China era um grande país, né, e continua sendo, né, um país central para a gente entender esse comércio internacional. Né?
essas economias do leste asiático e a relação com os Estados Unidos. Isso a gente não pode perder de vista. E esse gráfico aqui mostra para a gente, né, exatamente, né, uma linha de crescimento, né, bastante alta ainda, né? Ou seja, está aqui em média, né, de 7 a 10%, né, de crescimento, o que é muito grande, né, para o mercado internacional, né? Lembrando que um país que cresce a 10%, né, um país que cresce, a 2%, né, é muito grande. Imagina alguém que cresce a 10%, imagina alguém que cresce a 14%. Né? Os economistas, né, os pensadores sobre desenvolvimento econômico dizem que um país que cresce a 3% é um crescimento ótimo. Um crescimento econômico muito bom. Imagine você que cresce a 14%. Quase 4 vezes mais, né? Quase mais um pouco de 4 vezes mais, quase 5 vezes mais, né? Ou seja, isso demonstra, né, o tamanho que essa economia chinesa exerce, né, no mundo contemporâneo. Exerce nesse movimento de globalização que a gente viu ao longo dos últimos 30, 40 anos. E eu mostrei também para vocês esse gráfico, né, mostrando a relação mercado mundial e China, né, como, né, a demanda do mercado chinês por commodities, né? Cimento, alumínio, níquel, carvão, cobre, aço, ouro, óleo, arroz, carne de porco, milho, algodão, soja, tudo isso são características, mercadorias, commodities que foram chegando no mercado chinês ao longo dos últimos anos, e o Brasil, mas não só o Brasil, vários países do mundo se especializaram nesse tipo de exportação para a China. E aqui esse gráfico é sempre importante quando a gente vai pensar a relação dos Estados Unidos com a China. Eu mostrei para vocês também nas aulas, né, que essa relação urbanização, crescimento, alta população, alto mercado consumidor e mercado de trabalho na China faz com que a gente tenha um boom de urbanização nesse país. Né? Ao longo dos últimos 20 anos, a China passou por um boom de urbanização, passou por uma indução de urbanização, e uma característica importante desse período, né, foi as Olimpíadas. Né? E aí nesse slide aqui é muito interessante, porque eu marco para vocês como isso foi uma estratégia de indução de crescimento urbano, né? Uma estratégia de desenvolvimento, né? Porque os Jogos Olímpicos, né, esses grandes eventos, né, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, etc., trazem investimentos diretos, trazem investimentos em infraestrutura, trazem holofote para o país, né, propaganda para o país. Né? Então, China, África do Sul, Brasil e Rússia, todos os BRICS, ou quase todos os BRICS, tirando a Índia, apostaram nessa estratégia de indução do desenvolvimento econômico como uma ferramenta importante. Né? A gente pode fazer críticas a esse fenômeno, obviamente, né? A gente pode pensar a desigualdade de investimento, que é um país que tem fome, né? Gastar, sei lá, 100 milhões de dólares em um estádio de futebol. Né? Óbvio que a gente pode fazer essa crítica. Né? E essa crítica foi feita e segue sendo feita por várias pessoas, vários grupos políticos em todos esses países. Né? Lembra, por exemplo, as manifestações que teve no Brasil antes da Copa do Mundo. Né? Ou seja, entretanto, esse fenômeno ocorreu. Né? Essa estratégia política econômica de indução de desenvolvimento a partir dos grandes eventos ocorreu nesse país. Né?
E esse projeto da China, ele não é só um projeto nacional. A China se transformou nesse processo de elevação do PIB constante, numa fábrica do mundo. Vários países deixaram de produzir internamente e utilizaram a mão de obra barata, em linhas gerais, do mercado chinês, das zonas econômicas especiais que a gente também viu no litoral chinês, com que fazem esse escoamento, esse processo de escoamento para os grandes mercados da Europa, e da Ásia Central, do leste asiático, de alguma forma aqui do Oceano Índico também, com a Índia, o mercado da Índia. Ou seja, a economia marítima dessa região tem um papel fundamental. O mar acaba sendo um papel fundamental porque a gente vive uma economia que se transporta por container. Os nossos produtos são transportados por container. Ou seja, sai das grandes fábricas chinesas e vem para o Ocidente por container. Ou seja, o navio tem um papel fundamental nesse processo. Mas também verde, a gente tem um desenvolvimento logístico, um projeto logístico da China de exportar sua produção para a Europa, para o mercado europeu, via trem. Isso vai ser uma grande obra de infraestrutura que já começou da China até a Europa. Essa é uma marca desse processo. Ou seja, a China quer manter sua hegemonia econômica no mundo com grandes obras de infraestrutura para escoar essa produção do país para fora. E só para não deixar de falar, eu esqueci de falar no início, na aula de hoje eu tenho uma indicação de documentário que, se a gente estivesse junto, a gente veria, que é A Fábrica Americana. É muito bom o documentário. Eu coloquei o trailer na aula de hoje para vocês verem. Deem uma olhada. É muito, muito bom o documentário porque explora essa relação, esse processo produtivo na China. Já vou falar mais dele daqui a pouco. Então, a China é um polo desse fenômeno econômico global. É um polo muito importante desse desenvolvimento geopolítico contemporâneo, desse comportamento político-econômico dos países contemporâneos. A China é um polo fundamental. Não só, voltando aqui, não só para explicar a China em si, mas toda a economia do leste asiático, o que a gente estudou como os tigres asiáticos. A gente olhou cada um especificamente, mas em linhas gerais, a China é um polo indutor de crescimento de toda essa região. A economia do mundo, do ponto de vista produtivo, se deslocou para essa região. Lembrando para vocês lá da aula de história, a Revolução Industrial, as indústrias, como a gente conhece, nasceram na Europa. Hoje, entretanto, a grande massa industrial do mundo está no leste asiático, capitaneado pela China. Outra característica muito importante que a gente diga. Por quê? Só que eu tô... Não, eu tô gravando aqui pelo meu celular para colocar depois mais fácil no YouTube para vocês. Por isso que eu tô gravando. Onde que eu tava? Uma marca desse processo contemporâneo econômico no leste asiático, mas não só, são as grandes cidades, a metrópole como esse lugar onde grande massa de população, ou seja, força de trabalho e mercado consumidor, grande produtividade,
e grande, né, sistemas urbanos de transporte, de infraestrutura estão juntos. Né? A metrópole é uma marca desse processo contemporâneo e a gente estudou a grande megalópole japonesa, ou seja, a junção de várias metrópoles. Né? E a gente tem nos Estados Unidos também e no Japão. Esse mapa mais escuro, essa imagem de satélite, na verdade, mais escura, representa a luminosidade dessas cidades à noite. Né? E veja como a gente tem duas grandes faixas, né, de luminosidade, ou seja, de industrialização, né, de urbanização, né, de cidades que são muitíssimo importantes e muito produtivas nesse momento. Então, veja, a gente estou falando aqui sobre um processo global de desenvolvimento de comércio econômico entre grandes países, onde a urbanização é uma marca importante, mas não é qualquer urbanização, é a metrópole, é a grande urbanização, em alguns casos, né, formando isso que a gente chama de megalópole, cidades com milhões e milhões de pessoas, né, quase passando dos 100 milhões em alguns casos. E aqui, né, um caso americano que a gente viu também na aula passada, o caso japonês, mas, né, em todo o leste asiático, né, em todo o leste asiático a gente tem essas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Né, e veja, nesse gráfico aqui, né, a gente tem onde que elas estão concentradas. Né. Exatamente no leste asiático a gente tem um desenvolvimento mais recente, não é, das grandes cidades, ou das megas cidades. Né? Por quê? Porque é nesse lugar do mundo que está concentrada a grande produção industrial que a gente tem hoje no mundo, né? Que a gente tem hoje no planeta Terra. Né? Os exemplos são variados, mas esse mapa aqui é muito importante só para a gente mostrar essa concentração desse fenômeno. Né? Como a relação aí urbanização industrialização, que eu sempre falo para vocês, está muito presente nessas grandes cidades, né? No leste asiático propriamente. Né? E aqui embaixo, né, é muito interessante, né, porque demonstra graficamente a concentração disso. Né? Olha a Ásia como tem duas barrinhas muito maiores. Né? E aqui em linhas gerais onde que elas estão. Né? Se a gente pudesse colocar uma cor vermelhinha para cada país da Ásia, a gente ia ver esse gráfico aqui quase todo vermelho. Ou seja, nesse processo global, nesse comportamento dos países no mundo, né, a grande urbanização é um fenômeno que a gente observa muito claramente. Né? A grande urbanização é uma marca recente desse desenvolvimento das economias europeias e americanas para o leste asiático. Né? Porque as fábricas estão indo para o leste asiático. Né? Em linhas gerais, né, esse aqui é só um exemplo. O gráfico está em inglês, mas não consegui achar de outra forma. Né? É uma brincadeira que eles chamam, né, os top 10, né, o top 10 das cidades bilionárias. Ou seja, aonde que estão os grandes bilionários do mundo. Né? Então, exatamente, né, concentrados no leste asiático, né? Pequim, Mumbai, Xangai, Hangzhou, Hong Kong, Shenzhen, né? Moscou, né? E depois as duas cidades globais por excelência, né? Londres e Nova York, né? Dois polos aí históricos de desenvolvimento econômico. Né? Mas ele tem recentemente, né, um desenvolvimento, né? O que eu estou chamando de recente aqui é 30 anos, 40 anos para cá. Né? Londres é centro do mundo desde o século XVIII. Mas mais recentemente
a gente tem esse desenvolvimento econômico do leste asiático, o que faz com que essas fortunas apareçam, né? Cada pessoinha, cada bonequinho desse aqui é um bilionário, ok? É um bilionário. E aqui em verde alguns nomes dele que podem esquecer isso, sabe? Isso é só fofoca. Mas onde é que está? O que eu quero chamar a atenção com isso aqui? Onde é que está concentrado o dinheiro que circula no mundo? E, obviamente, conectado com essas grandes cidades, conectado com essas grandes economias de urbanização. Esse mapa é muito bom porque a gente pode fazer essa associação entre urbanização e grana que circula nessa cidade, né? A urbanização é sempre, desse ponto de vista econômico, um processo de indutor de crescimento econômico, de grana circulando, de dinheiro circulando, né? Cidade é mercado consumidor, cidade é produção de mercadorias, é comércio dessas mercadorias, né? A cidade tem esse papel, muito importante. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu estou voltando, né, em várias coisas que a gente já falou e aprofundando aqui uma delas com esses mapas que são bem legais. E esse mapa aqui que a gente viu na aula passada, para a gente já começar a colocar o papel dos Estados Unidos nesse contexto. Veja, esse mapa mostra, né, como o consumidor observa a marca mais popular, né, a marca mais popular do ponto de vista do consumo, né. Veja, as maiores são o Google, a Netflix, a Amazon, o eBay, que é tipo o Mercado Livre, né, e a IKEA, que é tipo uma loja de móveis. Só que só a IKEA é europeia. O resto são americanas. Todas as outras 4 marcas são americanas. Ah, e o Walmart também. 5 marcas americanas, mas... Na aula passada eu fiz uma pergunta para vocês, né? Faço de novo a pergunta. O que a Google, a Netflix, a Amazon, o eBay e o Walmart e o IKEA produzem? Do ponto de vista da mercadoria. O que eles estão produzindo? Do ponto de vista material. O quê? Não escutei, desculpa. Vou voltar. Sim, produto. Mas que tipo de produto? O que o Google produz? Informação, conteúdo, propaganda, né? A Netflix, por exemplo, produz conteúdo cinematográfico, seja um desenho, seja um filme que vai ganhar um Oscar, seja uma comédia bobona, seja um filme de drama. Qual é o outro? O Walmart. O Walmart é um grande mercado. Ele simplesmente pega a produção de um lugar, coloca nos seus galpões e vende. Pronto, ele faz a circulação do produtor para o consumidor. Qual que é o outro aqui? A Amazon, a mesma coisa, né? O eBay, a mesma coisa. O Google, ou seja, nenhuma dessas grandes marcas americanas que são famosas no mundo inteiro, né, produzem algo, né? Elas fazem uma xícara, elas fazem uma caneta. Não, elas não produzem nada material. Elas participam do processo de circulação dessas mercadorias. Circulação global, né? A Amazon, você já sabe muito bem que eu gosto de literatura, né? Dá pra ver aqui atrás, né? A Amazon, se eu quiser comprar um livro de qualquer outro lugar do mundo, a Amazon poderia me vender. É bem caro, mas eu poderia ir lá e comprar. Ou
sei lá, comprar um jogo de videogame, um computador, ou qualquer mercadoria física, realmente. E eu conheço a Amazon, né? A gente não conhece as grandes marcas de outros lugares. O que eu quero chamar a atenção com isso? E veja, vou voltar de novo o mapa aqui. Grandes marcas americanas, né? Essas marcas são todas americanas, né? Google, Netflix, Amazon, eBay, Walmart, né? Entretanto, né, o que essas marcas revendem, né, pegam e vendem, são de outros países. Ou vendem para outros países, como é o caso aqui, né? Ou seja, a Netflix é uma marca muito famosa no Brasil, o Google na Rússia, etc. Na Coreia do Sul a Netflix, a Amazon no Japão, a Microsoft. Aqui vocês conseguem ver aí no mapa, você pode ficar brincando com o mapa aí muito tempo, né? Ver vários lugares do mundo, né? Mas tem uma relação aí que a gente consegue ver. Quero voltar aqui. Quero chegar. Eu coloquei errado. Eu quero chegar nesse mapa aqui. Deixa eu mudar ele para o lugar certo. Agora sim. Estava no lugar errado. Tem uma relação entre a economia americana e o resto do mundo que é muito importante. E aqui principalmente marcando a China, né? Olha o que a China manda para os Estados Unidos. E olha o que os Estados Unidos manda para a China. Tem uma relação aí entre produção e mercado consumidor que é importantíssima. Veja, a China já está mandando para os Estados Unidos produtos industrializados com alto valor agregado. Tirando aqui mobiliário, né? Tirando o mobiliário aqui, tudo isso aqui é com alto valor agregado, alta tecnologia. Os Estados Unidos também, porém, tem aqui, ó, óleo, né, petróleo, né, ouro, né, e o ouro tem um papel importante na tecnologia, né, de fazer microchips, etc. Gás, né, hidrocarboneto, né, carvão. Veja, a gente está vendo aí uma mudança. E aqui, ó, soja. Tem uma relação aqui que é muito importante. Os Estados Unidos é um grande mercado consumidor para a China. Grande mercado consumidor para a China. E a China é uma grande compradora dos Estados Unidos, só que compradora de bens primários ainda muito importante. O que eu quero chamar a atenção para isso, né? Tem uma relação econômica entre China e os Estados Unidos que é muito importante, né? Muito importante do ponto de vista comercial dos produtos. E isso tem gerado, né, problemas comerciais aí seríssimos dessa relação economia e política. Ao longo dos últimos anos, principalmente no governo Donald Trump, né, começou um processo de guerra comercial com a China, né? Ou seja, de proteção do mercado americano, dos produtos industriais americanos em relação à China. O que o Trump fazia? Produtos de computador que vinham da China, ele sobretaxava, protegendo o mercado interno. Ou seja, se digamos que esses dois sejam dois produtos de computador, esse vem da China, esse vem do mercado interno americano. Os dois são vendidos a $10. Só que, se esse aqui tem um imposto a mais, esse aqui é vendido a 12. O que você vai preferir comprar? Esse aqui, nacional. E isso foi feito. E aí tem uma guerra. A China responde. Porque a China responde com
está sobretaxando os produtos primários americanos, a soja americana, o aço americano, etc, etc. O que acontece aí? Uma crise diplomática comercial. Começa, por exemplo, o agro americano começa a pressionar por liberar produtos da China e fica uma guerra de braço entre os dois países. É daí que se começou os conflitos, né, entre esses dois nos últimos anos. Mas esse conflito é aparente. Esse conflito é superficial. É aí que eu queria chegar na aula de hoje. Tem uma relação aí econômica de dependência entre os dois. Os Estados Unidos precisam, né, economicamente do desenvolvimento chinês e a China precisa do mercado consumidor americano. Veja como é complexa essa relação. Eles brigam, mas eles precisam do outro. Porque a gente está falando de um mercado consumidor gigantesco nos Estados Unidos e de uma massa produtiva gigantesca na China. Ou seja, tem um circuito econômico aí de compra e de venda de produtos que, por mais do que briguem, são importantes uns para os outros. E o vídeo que eu deixei para vocês na aula de hoje, que vocês verem depois, fala exatamente sobre isso. E o documentário que eu falei para vocês, a Fábrica Americana, vai nesse ponto. Ele mostra, né, uma planta, né, a compra de uma planta fabril, uma compra de uma fábrica no território americano por uma empresa chinesa. E ele fala sobre a mudança dessa empresa, né, a mudança da política, da forma com que essa empresa se organiza nos Estados Unidos. É muito interessante. Como a gente está nesse momento online, né, com aulas remotas, eu não consegui ver com vocês junto. Eu queria ver com vocês na sala de aula. Mas quem tem Netflix ou quem consegue baixar o documentário, veja que é muito legal. E fala exatamente, aprofunda tudo isso que a gente está conversando aqui na nossa aula. Deixa eu voltar aqui. E os Estados Unidos, né? Eu falei que eu ia voltar nesse mapa aqui com vocês. É esse centro aqui desse mundo, dessa economia do Pacífico, né, muito importante. Veja só como os Estados Unidos e a China fazem essa zona econômica aqui muitíssimo importante, que